Estamos ainda tratando da matéria Panorama do Novo Testamento. A página 4, bem embaixo lá, sumário e revisão dos grupos da Bíblia. As grandes divisões da Bíblia são duas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, não precisava nem dizer, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros, e assim sucessivamente. Aqui tem uma nota que eu quero frisar para vocês também. Para melhor compreensão do que estamos expondo nessa matéria, verifique as referências indicadas no início desse tema. Ou seja, no início da apostila que você tem em mãos, tem mais detalhes acerca das 4 divisões, o que tem nelas, por mais que resumidamente eu já expliquei a todos vocês, mas é sempre bom dar esta olhada a mais. Leia elas em ordem e você vai notar, as mesmas descrevem na íntegra o que eu já falei, os propósitos de cada uma das 4 divisões do Novo Testamento, que é Evangelhos, História, Cartas ou Epístolas e Profecia, que é o caso do Apocalipse, terminando a questão dessas 4 divisões. Unidade 2, os livros do Novo Testamento. Os evangelhos, que já citamos, certamente todos podem nomear os evangelhos, a biografia de Jesus, mas para efeito de ilustração, a gente sugere que você analise as divisões expostas aqui nos títulos anteriores, as 4 divisões, para você ficar bem frisado essa questão. Estamos batendo bem nesse ponto, a apostila também em si, para ficar bem frisado. E também as marcas especiais dos evangelhos. E aqui estão todas elas. E as marcas especiais, a gente pode dizer o seguinte: Mateus escreve para os judeus. Qual é a especialidade de Mateus no caso? Vocês sabem muito bem que ele era um cobrador de imposto, odiado pelos judeus. Os judeus detestavam cobradores de impostos, porque eles eram tidos como traidores da nação, porque estavam a serviço da nação opressora da época, que no caso era o Império Romano. Então observe, Mateus é um judeu, ele está servindo o Império Romano, ele trabalha numa coletoria na cidade de Cafarnaum, ou Kefarnahum, Kafar em hebraico tenda, Nahum consolação. Então a palavra Cafarnaum, tenda da consolação, é onde o Mateus exercia o serviço de, vamos colocar aqui, cobrador do imposto de renda da época. Sendo judeu, cobrava dos judeus a serviço de Roma, odiado pelos judeus. Aí o que Mateus faz agora? Ele escreve seu evangelho para os judeus para provar que Jesus é o Messias. Então essa é uma marca especial, por exemplo, do evangelho de Mateus. A marca especial do evangelho de Marcos, a fragilidade de Marcos, digamos assim. Ele tem uma tradição que diz que ele é sobrinho do Pedro. Aquele moço que a Bíblia cita que fugiu coberto num lençol, é uma alusão a Marcos, segundo a tradição. Esse Marcos, entre aspas, um tanto quanto covarde, vamos colocar dessa forma, frágil, né? E ele escreve para quem o seu evangelho? Para os romanos, para provar que Jesus é um servo. Jesus é um servo. Então, justamente para os sisudos romanos, para aqueles romanos que tinham uma obediência ao Império Romano, uma obediência quase robótica, tá? Violentos e assim por diante, o frágil Marcos vai escrever para eles agora, para provar que eles não deveriam ser daquela maneira, mas que eles deveriam servir como Jesus serviu. E a frase, digamos que identifica muito o Evangelho de Marcos, é aquela nesse Evangelho que Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A especialidade de Lucas é que Lucas é um médico grego, não é judeu, ele é da cultura helenística, ele tem um amigo chamado Teófilo, ele escreve o Evangelho de Lucas, digamos, para Teófilo, então é para os gregos. E os gregos tinham o seguinte: não, o homem ele é perfeito, principalmente aqueles que vinham da cultura grega, eles tinham essa ideia. Aí, quando Lucas escreve seu evangelho, ele traz o evangelho o seguinte tema, digamos, central: Jesus é o homem perfeito. Então Lucas ele vai registrar
a parte humana de Cristo, registra o período da sua adolescência. Lucas observa um fato interessante, ele era um médico. De todos os evangelhos, o único que registra que Jesus sua gotas de sangue é justamente Lucas. Que fenômeno é esse de suar gotas de sangue? A medicina diz que se você estiver numa grande agonia, numa grande aflição, debaixo, digamos assim, de uma carga emocional muito grande, a possibilidade de você romper glândulas sudoríparas, de onde vem o seu suor, essa glândula rompendo, se tornar em sangue, é muito fácil disso acontecer. Agora observe um fato interessante, como Deus é tremendo. Ele não permite que o Mateus registre isso, que o Marcos registre isso, e nem João registre que Jesus suou gotas de sangue. Apenas o médico Lucas que registra. Olha que coisa interessante desse evangelho. Por que o médico? Porque qualquer crítico podia dizer o seguinte: espera aí, como que João, que é um pescador, sabe o que é esse fenômeno de suar gotas de sangue? Como que o Marcos sabe disso? Como que o Mateus, que só trabalhava na coletoria, era um cobrador de imposto, ele sabe desse fenômeno, digamos, médico que acontece com uma pessoa que tem esse rompimento de glândula sudorípara? Mas Deus o que faz? Ele usa um médico chamado Lucas para registrar que Jesus suou gotas de sangue. Livro de Atos, tá? Estou aqui na página número 6. A segunda divisão do Novo Testamento consiste de um só livro. Primeira divisão, Evangelhos, claro, a gente citou rapidamente. Não vou citar o Evangelho de João agora, que mais à frente a gente vai voltar nele. O Evangelho de João é um evangelho diferente, tá? Ele trata, digamos assim, das notícias de Cristo para quem já o conhece. Em que sentido? Eu chamo o Evangelho de João Evangelho para os íntimos, porque já conhece quem é Jesus, ele apresenta Jesus como Deus. Citação: eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, é só João que registra, os demais não registram, tá? A segunda divisão, Atos, como eu estava falando, consiste em um só livro. É um livro que relata a história da fundação e os primeiros dias da igreja, evidentemente do primeiro capítulo até o capítulo 8, ele vai trazer uma diversidade de assuntos voltados à igreja. A partir do capítulo 9, vai ter uma figura central nesse registro. Quem? O apóstolo Paulo. Capítulo 9 é o registro da sua conversão. Ele está indo com autorização dos maiorais, da classe sacerdotal, do sinédrio também, para neutralizar o crescimento dos cristãos na Síria. Está indo para Damasco, capital da Síria. E lá você sabe o que aconteceu, capítulo 9. A partir do capítulo 9, a figura central dos registros do livro de Atos se torna o apóstolo Paulo. Por quê? Atos fala da expansão e do crescimento da igreja. E se não tivesse essa figura, gente, claro, usada por Deus, méritos de Cristo, evidente, não precisa nem entrar nesse detalhe. Mas se não tivesse essa figura chamada Paulo, o cristianismo não teria o crescimento que teve. Então Paulo, sim, na expansão da igreja, ele é, humanamente falando, a figura principal. Tanto é que Jesus falou o seguinte, lá Atos 1:8, eu quero que vocês me sejam testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se não fosse Paulo, o evangelho chegaria até onde? Eu acho que até no máximo até a Samaria, tá? No máximo até ali. Ou ficaria só em Jerusalém. Mas o evangelho foi até os confins da terra por causa dessa figura central do cristianismo da época, que era o apóstolo Paulo, que se denominava o seguinte, Paulo ele fazia questão, tinha até muita alegria em dizer: eu sou doutor aos gentios. E Atos vai explicar isso para nós. As cartas, no caso as epístolas, né? Há 21 cartas cujos nomes devemos aprender em ordem, ser dispostos de um modo como se segue, serão facilmente aprendidos e decorados. Começa essas cartas em Coríntios e termina em Hebreus, tá? Aí vai se dividir epístolas gerais, epístolas pastorais e assim por diante. As 7 últimas cartas são de 4 autores, Tiago, Pedro, João e Judas. Mas o maior escritor das cartas, evidentemente, é o apóstolo Paulo, tá? Carta aos Hebreus, o autor é anônimo, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Uma coisa a gente pode dizer, o camarada que escreveu Hebreus, ele é especialista em Antigo Testamento, porque qual é a máxima, o máximo tema da carta aos Hebreus? A superioridade de Cristo. Para o cara falar da superioridade de Cristo com relação a Moisés, com relação a Melquisedeque, com relação a anjos,
trazendo muita coisa do Antigo Testamento, ele tem que ser um profundo conhecedor do judaísmo do Antigo Testamento, para colocar Jesus na alta posição que ele tem que estar com relação a esses personagens que aparecem em Hebreus. Então, portanto, as cartas, resumidamente, elas servem para doutrinar essa igreja que está se expandindo e que está crescendo, que evidentemente serve até hoje. Os escritores, melhor dizendo, do Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento são 8 no caso. Seus nomes prontamente ditos a qualquer hora são eles: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago e Judas. Mateus, Marcos, Tiago e Judas, cada um escreveu um livro. Pedro e Lucas, cada um escreveu 2. João escreveu 5 e Paulo escreveu 13. Esses são os autores do Novo Testamento. Página 7. Estes homens sofreram incontáveis perseguições por razão da sua fé, claro, enquanto nada é definitivamente conhecido sobre a morte deles. É muito provável que a maioria deles, se não todos, sofreram morte de mártir. Nós não sabemos maiores detalhes. Algumas tradições vão dizer, mas não são afirmativas de como eles morreram. Mas uma coisa a gente pode afirmar: todos, nesse caso específico, com exceção de João, que diz que morreu de morte natural em Éfeso, todos tiveram morte de mártire. O que é o mártire, querido? Querido, é uma palavra mártire no grego, é marturium. Marturium. E essa palavra martúrio, de onde vem a palavra mártir, ela significa testemunha. E justamente aquilo que está escrito em Atos 1:8. Vocês vão me ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus fala disso, irmãos, ele estava falando da forma com que eles morreriam, sendo testemunhas, ou seja, sendo mártires, porque a palavra marturium, testemunha, quer dizer mártir. E o que é um mártir? Aquele que morre em defesa da sua fé. E o cristão da época, ou todos os cristãos da época, basicamente todos morreram em defesa da sua fé. E aqui uma pequena provocação. Se a maioria dos cristãos de hoje tivesse nascido naquela época, será que todos também teriam morrido em defesa da sua fé? Apenas uma pergunta para a gente pensar, tá? Aqui na página 7 ainda tem porções do Novo Testamento que devemos tomar para nós mesmos. E aqui começa desde o Sermão da Montanha até o convite final do Apocalipse. Aqui são porções fundamentais. Fala de fé, arrependimento, batismo, texto de ouro da Bíblia, que é João 3,16, e assim sucessivamente. E dando início aqui à unidade de número 3, na página 7, repetindo, a perfeita unidade das Escrituras. Tem alguns textos aqui para nós lermos. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como sabemos que a Bíblia é de Deus? Uma pergunta. Olha, se a Bíblia é de Deus, ela sobrepuja todos os outros livros. Como podemos saber que as Escrituras são algo mais do que os escritos de homens? Tudo que cremos e tudo que sabemos é baseado na evidência. As sólidas evidências que as Escrituras não podem ter sido produzidas por homens, sem a direção de um ser que vê todas as coisas. E é sapientíssimo, muito sábio, muito inteligente. Este ser não é outro ser senão Deus. Costumo dizer o seguinte: a Bíblia, toda ela, escrita num período de 1500 anos, escrito por 42 pessoas, 42 autores, tá? Escritores, repetindo, humanos, mas ela só teve um autor divino. É por isso que a Bíblia diz o seguinte acerca dela mesma: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura. Primeiro livro da Bíblia em hebraico, Sefer Bereshit, o livro do Gênesis. Último livro da Bíblia em grego, Apocalipsis. Então, todos os livros da Bíblia, sim, são inspirados por Deus. E esses livros estão correndo aí no planeta há centenas de anos, há milhares de anos. Mudaram vidas de pessoas, mudaram vida de nações, mudaram posturas, mudaram gerações inteiras. Então, só tem uma explicação para isso. As suas páginas são conteúdos divinamente inspirados e que vieram da mente do próprio Deus. Enumeração de algumas das evidências. Algumas das provas que as Escrituras procedem de Deus são, aqui tem várias, do ponto A até o ponto F, que eu já citei algumas.
a inexplicável unidade, o modelo de caráter, os efeitos deles nos homens e nações, que eu já citei para vocês. Então a Bíblia, ela é inerrantemente falando a divina e inspirada palavra de Deus.